Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor. Você é grato? Você tem agradecido ao Senhor por cada dia que Ele tem te dado? E cada dia que você tem estado aqui lendo a palavra, você tem dito em palavras ao Senhor a tua gratidão pela alegria, pela saúde, pela paz, pelo teu trabalho, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido, né? Por aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, que você possa ter um espírito de gratidão todos os dias. Cada dia que eu oro, as minhas orações de casa mesmo, né? Os meus tempos de oração, às vezes me alimentando ou em outros momentos, eu tenho dito ao Senhor da minha gratidão. E como é bom orar todos os dias e então perceber que Deus está todos os dias cuidando de você nos mínimos detalhes. Todas as vezes que eu oro pelo meu alimento, pelo meu café da manhã, ou pelo meu almoço, pelo meu jantar, eu falo, Deus, como o Senhor tem sido bom todos os dias. Eu tenho o alimento na minha mesa, nada tem me faltado. Então, isso é gratidão. Amém, queridos? Hoje, sábado, final de semana aí cheio de tranquilidade, né? Descanso. Acredito que vocês também estão, né, aí descansando. Sábado sempre é um dia onde a gente tenta, né, dar uma parada. E então a gente vai poder ler com mais tranquilidade, né, no sábado. Hoje a gente vai ler o livro do profeta Naum. É um livro bem pequenininho, são só 3 capítulos. E a gente vai ver um pouquinho do que esse homem foi inspirado a deixar escrito aqui para nós, o que ele está profetizando, para quem é essa profecia. E assim a gente vai poder aprender um pouquinho mais com o Senhor. Vamos orar para a gente começar a leitura? Jesus, eu quero te agradecer por mais esse final de semana, por mais esse dia, por mais essa semana que o Senhor nos deu de leitura, de devocional, de presença do Senhor nas nossas vidas. O teu Espírito Santo tem nos ensinado tanto, Senhor. Como tem sido bom, Jesus, mergulhar um pouco mais na palavra, entender um pouco mais o que o Senhor tem para nós. Eu me alegro, Senhor, me alegro mesmo por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Fica conosco nesse dia. Ministra a nossa vida através dessa leitura de hoje. Que o que esse profeta deixou seja realmente, Senhor, algo que possa nos inspirar a te amar mais, a te conhecer mais. E assim a gente possa cada dia, Senhor, desejar estar aqui, nesse lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor. Obrigada, Espírito de Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Opa, fugiu a página aqui. Não sei você, mas há uma dificuldade imensa da maioria das pessoas de achar esses livros na Bíblia, no Velho Testamento, né? Esses profetas menores. É tão pouco, né, as leituras que a gente faz dentro desses livros, ou na igreja, ou mesmo no nosso dia a dia. Ninguém faz um devocional dentro do livro de Naum, né? Ninguém cita versículos, né, do livro de Naum. E então a gente tem dificuldade até para achar. Geralmente a gente vai lá no início da Bíblia e olha lá, né, nas referências das páginas para poder achar mais facilmente. Se você fez isso, fica tranquila que tá tudo certo. A gente tá junto nessa, né? Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais com o Senhor. Vamos lá, Naum, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ler hoje. Então vamos começar aqui no capítulo 1, diz assim: Esta é a visão que o Senhor deu a Naum, que vivia em Elcós. Ele trata do julgamento prestes a acontecer contra Nínive. O Senhor é um Deus zeloso com aqueles a quem ele ama. É por isso que se vinga dos que os maltratam. Ele destrói furiosamente os inimigos do seu povo. O Senhor é muito paciente e o seu poder é imenso. O Senhor não deixará de punir o culpado. Ele mostra o seu poder nas grandes tempestades e nos furiosos temporais. As nuvens imensas são como poeira debaixo de seus pés. A sua ordem, os oceanos e rios se transformam em terra seca. Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo secam, e as florestas do Líbano murcham completamente. Em sua presença, os montes estremecem e os morros se derretem, a terra se desfaz e seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir a um Deus enfurecido?
Quem fica firme quando ele está zangado? A sua fúria é como fogo. As montanhas desmoronam diante dele. O Senhor é bom. Quando chega a aflição, ele é o lugar em que nós podemos nos esconder. Ele conhece todos os que nele confiam, mas arrasa seus inimigos com uma tremenda inundação. Ele os arrasta para a escuridão, e assim será com Nínive. Que planos vocês fazem para desafiar o Senhor? Com um só golpe ele os deterá. Nem vai ser preciso um segundo golpe. Ele lança seus inimigos ao fogo como um monte de ramos de espinheiro. Eles queimarão como palha seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu a audácia de fazer planos perversos contra o Senhor? Assim diz o Senhor: mesmo que arme um exército de milhões de soldados, diz o Senhor, serão ceifados e destruídos e desaparecerão. Mas você, Judá, é o meu povo, eu já os castiguei o bastante. Agora vou quebrar suas cadeias e libertá-los da escravidão. E ao rei da Síria ele diz: já decretei o fim de sua família real. Seus filhos não se sentarão no trono, e o seu nome desaparecerá. Destruirei seus deuses de pedra e metal e seus templos. Eu mesmo cavarei a sua sepultura, porque você é desprezível. Olhe, os mensageiros vêm correndo montanha abaixo, trazendo as boas notícias. Os invasores foram completamente destruídos. Estamos salvos, salvos. Ó Judá, anunciem um dia de agradecimento ao Senhor. Adorem somente a Ele, como prometeram. O perverso nunca mais marchará contra vocês. Foi destruído para sempre, nunca mais será visto. O livro então começa falando que essa profecia é contra Nínive. E a gente sabe muito bem o que essa cidade tem, né, para nos falar, para nos contar a respeito de Jonas, né, quando ele vai e prega para Nínive e Nínive se arrepende. Mas a palavra do Senhor está dizendo que, infelizmente, Nínive não se arrependeu por muito tempo, porque a fúria do Senhor então se levanta contra essa cidade. Capítulo 2. Nínive, a sua hora chegou, perdão. Você já está cercado pelos exércitos inimigos. Deem o alarme. Soldados, ocupem seus postos. Organize os batalhões. Arme-se fortemente e vigiem com toda a atenção para saber o instante exato do ataque inimigo. O Senhor restaurará a honra e o poder de Israel. Embora a terra tenha ficado arrasada e os saqueadores tenham destruído as suas videiras. Brilham ao sol os escudos vermelhos dos soldados inimigos. Começou o ataque. Vejam, seus uniformes são vermelhos. Olhem os seus brilhantes carros de guerra avançando lado a lado, puxados por fogosos cavalos. Seus próprios carros, Nínive, correm loucamente pelas ruas e praças, rápidos como relâmpagos, brilhando como tochas. O rei, gritando, chama seus generais. De tanta pressa, eles saem tropeçando, correndo em direção aos muros para organizar a defesa. Já é tarde demais. As comportas do rio foram abertas. O inimigo entrou na cidade. O palácio entrou em pânico. A rainha de Nínive é trazida descoberta às ruas e levada embora como escrava, com suas servas caminhando e chorando atrás dela. Ouçam, elas gemem como pombas e batem as mãos contra o peito. Nínive é como um açude rompido. Seus soldados fogem sem lutar. Ela é incapaz de detê-los. Parem, parem, grita, mas eles continuam a fugir. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, há tesouros sem fim. A riqueza de Nínive é incalculável. Ela está repleta de objetos de valor. Nínive está destruída, deserta, desolada. Os corações se derretem de pavor. Os joelhos estremecem. O povo de Nínive assiste a tudo, isso horrorizado, pálido e tremendo de medo. Onde está agora a cova dos leões, o lugar em que os filhotes eram alimentados, onde iam juntos o leão e a leoa e os filhotes sem temer? Ó Nínive, que já foi um poderoso leão, você esmigalhava seus animais para alimentar seus filhotes e suas leoas. Você enchia as suas cavernas de presas e as suas covas de vítimas. Agora, porém, o Senhor dos Exércitos se voltou contra você. Ele destruirá todos os seus carros de guerra e a espada devorará os seus leãozinhos.
Eliminarei da terra as suas presas. Nunca mais a voz dos seus embaixadores será ouvida. O decreto está liberado, né, sobre essa cidade, sobre essa nação, porque Deus está cumprindo juízo para aqueles que foram de alguma maneira desonrosos, né, com o seu povo, fizeram mal ao povo de Israel. Capítulo 3. Pobre Nínive, cidade sanguinária, cheia de mentiras, repleta de roubos, sempre fazendo suas vítimas. Ouçam, escutem o estalar dos chicotes, o barulho dos carros de guerra avançando contra ela, o estrondo das rodas, o galope ritmado dos cascos dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra. Vejam as espadas brilhantes e as lanças faiscantes nos braços erguidos dos soldados da cavalaria. Os mortos espalhados pelo chão, os corpos, montões de cadáveres em toda parte. Os vivos tropeçam nos mortos, levantam-se e caem novamente. Tudo isso acontece por causa do desejo insaciável da prostituta sedutora, dona de encantamentos mortais. Ela seduzia as nações com a sua beleza e depois as ensinava a adorar os seus falsos deuses, enfeitiçando pessoas em toda parte. Eu me levantei contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Agora todas as nações verão a sua nudez e os seus reinos mostrarei a sua vergonha. Eu a cobrirei de sujeira e mostrarei ao mundo como você é desprezível. Todos os que virem a cidade fugirão cheios de horror. Nínive foi completamente destruída. Mas ninguém ficará triste com o que aconteceu a você. Ninguém a consolará. Por acaso você é melhor que Tebas, situada junto ao Nilo, protegida como um muro de todos os lados pelos braços do rio? A Etiópia e toda a terra do Egito eram aliados de Tebas, que podia depender delas para uma ajuda constante, bem como de Fut e da Líbia. Apesar de tudo isso, Tebas foi conquistada e seus habitantes foram levados como escravos. Seus filhos foram mortos, lançados violentamente contra as pedras das ruas. Os soldados assírios tiravam a sorte para ver o destino dos nobres. Todos os líderes foram acorrentados. Nínive também vai tropeçar como um embriagado e vai se esconder do inimigo cheia de medo. Todas as suas fortalezas cairão. Serão devorados como os primeiros figos maduros que caem na boca dos que sacodem as árvores. Seus soldados ficarão fracos e indefesos como mulheres. Os portões de sua terra serão inteiramente abertos aos seus inimigos e o fogo devorará as suas trancas. Prepare-se para o cerco. Ajuntem água. Reforcem as fortalezas. Façam tijolos suficientes para consertar os muros. Cavem buracos. Amassem o barro e coloquem massa nas formas. Mas, no meio dos preparativos, o fogo vai devorar vocês. A espada os matará. O inimigo os consumirá como os gafanhotos fazem com tudo que está à sua frente. Não há jeito de resistir, mesmo que vocês se multipliquem como gafanhotos devastadores e peregrinos. Os negociantes, tão numerosos quanto as estrelas do céu, encheram sua cidade de riquezas incontáveis, mas os seus inimigos avançam como gafanhotos devastadores e devorarão todas as riquezas e depois voarão para longe. Os seus príncipes e generais se amontoam feito gafanhotos nas cercas de plantas durante o frio, mas todos voarão e desaparecerão sem deixarem sinal, como fazem os gafanhotos quando o sol se levanta e aquece a terra. Ó rei da Síria, os seus príncipes estão mortos no pó, e os seus nobres também morreram. Seu povo está espalhado pelos montes, não há ninguém para reuni-los. Não há cura para sua ferida, ela é profunda demais. Todos que ouvirem o que aconteceu a você baterão palmas pela sua queda, pois onde se pode achar alguém que não tenha sofrido com a sua crueldade? Então o profeta Naum está literalmente profetizando contra Nínive, e aqui no final ele fala sobre o rei da Síria nos últimos versículos. Então Deus está trazendo juízo às nações, né? Por elas terem sido cruéis, por elas terem sido desumanas com o seu povo Israel. E Nínive já teve a sua chance, né? Nínive está situado na Babilônia, né? Naquela região da Mesopotâmia ali, da Babilônia não, naquela região da Mesopotâmia. Se vocês pegarem o mapa, né? Vocês vão ver a cidade de Nínive lá próximo
da região de Ur dos Caldeus, da terra de onde Abraão veio, daquela região onde está a Babilônia também, mas o Senhor está trazendo juízo sobre as nações que de alguma maneira oprimiram Israel, se deleitaram com o desastre de Israel, né? Então o Senhor trará juízo sobre essas nações. E isso fala também da segunda vinda de Jesus, né? Desse tempo de juízo final que vai acontecer sobre a terra e sobre todos os inimigos de Deus, sobre aqueles que zombaram do Senhor, sobre aqueles que não se dobraram diante do Senhor para render-lhe adoração, que adoraram outros deuses, que fizeram para si deuses, né, de todos os tipos, ao invés de adorar ao Criador, adoraram a criatura. Então, a palavra de Naum, ela é totalmente direcionada à nação de Nínive, e no finalzinho o Senhor fala um pouquinho através de Naum a respeito da Síria, da Assíria, né? Não esqueçam que tem duas palavras bem parecidas, né? A Síria com S só, né? E a Assíria. Então, a maioria das profecias está falando sobre a Assíria, ok? Que nós lemos bastante, inclusive, lá em Isaías. Ok, gente? Deus abençoe, que você possa aí meditar nesse livro, nesse pequeno livro, né? De Naum, perceber o que Deus está falando a respeito dessa cidade chamada Nínive e o que Deus está fazendo, trazendo juízo sobre eles, e não haverá para onde eles correrem, né? Quando o juízo de Deus vem, não tem para onde o homem correr. Infelizmente, ele será morto mesmo, né? Será castigado pelo seu próprio pecado. Amém? Deus abençoe. Ótimo sábado aí para vocês. E amanhã a gente volta lá em 2 Reis e Crônicas também, tá bom? Deus abençoe. Ótimo sábado e ótimo final de semana para nós.